Estamos começando uma nova jornada de amor. Conte para nós de onde você está nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa família. Agora fique conosco. A história começa. A sala de conferências estava completamente silenciosa. Não aquele silêncio educado. Era o tipo de silêncio que surge quando pessoas estão acostumadas a ver alguém ser exposto diante de todos. Lucy Morgan permaneceu ereta ao lado da tela, costas firmes, ombros abertos. Seu olhar não vacilava. Seu design preenchia toda a parede atrás dela. Luz quente, linhas fortes, um espaço feito para que qualquer pessoa quisesse permanecer ali. Alexander Vale olhou para aquilo por exatamente 3 segundos. 3 segundos. Depois ergueu o olhar. Belo, disse ele. Uma palavra, fria, direta. Lucy não sorriu. Apenas esperou. Mas a sala inteira congelou. Alex continuou, a voz uniforme, quase como se estivesse lendo um relatório financeiro. Você está projetando uma sala? Ou contando uma história triste? Ninguém ousou tossir. Ninguém ousou se mover. Lucy inclinou levemente a cabeça como se ponderasse genuinamente. Os dois, disse, porque as pessoas não vivem em salas vazias. Elas vivem dentro de suas próprias histórias. Alguns prenderam a respiração. No extremo da mesa, Mia apertou a caneta. Alex não gostava de ser contestado. Os clientes não pagam por emoções, disse ele. Pagam por impacto. Lucy assentiu. Depois sorriu. Um sorriso perigoso. Então talvez, disse, estejamos vendendo para o cliente errado. Bum! O silêncio na sala explodiu. Alex encarou Lucy. 1 segundo, 2 segundos. Reunião encerrada, disse frio. Lucy. Revise. Corte as histórias. Quero uma nova versão até sexta-feira. Ele se levantou sem esperar resposta. Lucy não disse mais nada. Fechou o laptop e caminhou direto para sua mesa. Mia se aproximou e sussurrou. Pelo menos ele não te mandou voltar para o jardim de infância. Lucy abriu o computador calmamente e respondeu. Ele provavelmente tem medo que a professora concorde comigo. Sem hesitação, sem lágrimas, ela abriu um novo arquivo. Resignacal, Lucy Morgan, PDF. 10 minutos depois, estava pronto. Curto, limpo, sem emoções excessivas. Lucy se levantou. Não olhou para trás. A porta do escritório de Alex estava aberta. Ele estava ao telefone. Quando a viu, fez um gesto pedindo para esperar. Lucy não esperou. Caminhou até a mesa, colocou o papel bem no centro. Alex interrompeu a ligação. O que é isso? Perguntou. Minha demissão, respondeu Lucy. Alex deu uma risada suave, como quem ainda acha que controla tudo. Por que critiquei seu design? Lucy cruzou os braços. Não, por 3 anos. O sorriso de Alex desapareceu. Ele pegou o papel, leu rapidamente e ergueu os olhos. Você está exagerando. Lucy se inclinou, apoiando as 2 mãos na mesa, tão perto que ele não teve escolha, a não ser encarar seus olhos. Não, disse pronunciando cada palavra. Estou filtrando. Filtrando o quê? Não estou abandonando minha profissão, disse Lucy, com a voz calma, quase fria. Estou desistindo da forma como você trata as pessoas. 1 segundo. 2 segundos. Alexander Vale, o homem que ninguém jamais tinha visto ser desafiado, ficou imóvel. Lucy endireitou-se e se dirigiu à porta. Você não terá uma nova versão até sexta-feira, disse por cima do ombro, mas terá tempo para refletir sobre por que os melhores sempre vão embora. A porta se fechou suavemente. O escritório inteiro a observou passar. Ninguém a deteve. Mia correu atrás dela, os olhos brilhando. Você acabou de fazer a coisa mais louca da sua vida. Lucy deu de ombros. Não, eu apenas fiz a coisa certa. Atrás da porta de vidro, Alexander Vale permaneceu imóvel. Pela primeira vez, uma mulher saiu sem a sua permissão, e isso o deixou sem fôlego. No primeiro dia, Lucy Morgan entrou na Aurora Living. O que a fez parar não foi a placa da empresa nem a recepção. Foi a sensação incomum de que ninguém estava julgando. Não havia olhares investigativos, nem aquele silêncio pesado de vamos ver do que ela é capaz, nem aquela sensação familiar de que uma frase errada poderia colocar toda a sua carreira marcada em tinta vermelha.
A única coisa que chamou a atenção de Lucy foi um Golden Retriever deitado bem na entrada, levantando a cabeça para olhá-la com a expressão extremamente profissional de um funcionário que decidiu tirar o dia de folga. "Bom dia", disse Lucy por reflexo, sem ter certeza de quem estava cumprimentando. O cachorro abanou o rabo. "Esse é o Miles", disse uma voz feminina atrás dela. "Ele não morde, não julga e absolutamente não manda e-mails." Às 11 da manhã, Lucy se virou para ver Isabella Chen ali, blazer branco casualmente sobre os ombros, camiseta simples por baixo, cabelo preso baixo, e um sorriso tão natural que Lucy precisou de alguns segundos para ter certeza de que não era algum tipo de encenação de entrevista amigável. Isabella estendeu a mão. "Bem-vinda à Aurora Living. Sou Isabella, CEO, pior barista da empresa, e alguém que acredita que, se você não está feliz, seus designs ficarão feios." Lucy riu. Um riso verdadeiro escapou antes que pudesse se conter. Fazia muito tempo que ela não ria assim. Não por educação, não como armadura, mas porque aquela frase era perigosamente lógica. Seguindo Isabella para dentro, Lucy sentiu como se tivesse entrado em outra dimensão. O escritório se abria com plantas de verdade, folhas de verdade, luz natural entrando por enormes janelas de vidro. Jazz tocava em algum lugar, não alto o suficiente para chamar atenção, mas suficiente para desacelerar sua respiração. Alguém desenhava em um quadro de vidro. Alguém sentado de pernas cruzadas no chão com um laptop no colo. Duas pessoas discutiam calorosamente sobre se luz quente fazia as pessoas se apaixonarem mais facilmente. E ninguém, absolutamente ninguém, parecia infeliz por estar trabalhando. "Isso é horário de trabalho?" Lucy perguntou, sem conseguir esconder o ceticismo. Isabella deu de ombros. "Na maior parte, sim. Às vezes é terapia em grupo." Passaram pela cozinha, onde pão fresco e frutas estavam à disposição. Não aquela sala de descanso triste, com micro-ondas e café queimado. Na parede, um pequeno aviso escrito à mão. "Se pegar o último pedaço, você é responsável por sorrir para a próxima pessoa." Lucy parou para ler, balançando a cabeça com um sorriso. "Ninguém confere o ponto?" perguntou. "Não", respondeu Isabella. "A gente confere os resultados e o nível de dano à alma." Lucy não soube como responder, então apenas assentiu, levando consigo a estranha sensação de que alguns lugares realmente funcionam de um jeito diferente de tudo que ela conhecia. A mesa de Lucy ficava perto de uma janela inundada de luz natural. Um pequeno vaso já estava sobre a superfície, junto com um cartão escrito à mão. Lucy Morgan, designer de experiências espaciais. Isabella comentou quase casualmente que sempre acreditou que quem projeta espaços precisava primeiro viver em lugares decentes. Lucy colocou sua bolsa com cuidado, como se tivesse medo de quebrar o momento. "Ah, e há apenas uma regra", acrescentou Isabella. "Se você tiver uma ideia, precisa dizê-la. Mesmo que não seja perfeita, mesmo que pareça boba, mesmo que te deixe um pouco envergonhada." Lucy soltou um riso suave. "Acabei de sair de um lugar onde compartilhar ideias era praticamente suicídio profissional." "Então, bem-vinda ao oposto", disse Isabella, sem uma pitada de sarcasmo. A primeira reunião de Lucy se desenrolou de um jeito que quase a fez pensar que estava sendo vítima de uma pegadinha. Ninguém sentava na cabeceira da mesa. Nada de intermináveis slides de PowerPoint. Ninguém dizendo que sua ideia não era viável. Apenas um círculo, café, biscoitos e uma pergunta simples de abertura. "Lucy, o que você acha?" Ela congelou de verdade, abriu a boca e a fechou novamente. "Quer dizer que estão realmente me perguntando?" A pergunta escapou antes que pudesse se conter. Um rapaz de cabelos cacheados sentado à sua frente riu. "Pedimos para ouvir, não para julgar." Lucy respirou fundo e falou. Falou sobre luz, sobre sensação de segurança, sobre como as pessoas não precisam apenas ver um espaço, precisam habitá-lo. Ninguém a interrompeu. Alguns assentiram, outros anotaram. Alguns confessaram que nunca haviam pensado daquele jeito antes. Quando Isabella anunciou que Lucy lideraria aquela parte do projeto, ela quase perguntou: "Não precisamos da aprovação de 3 níveis de gestão?" Isabella apenas sorriu. "Você é a especialista. Confiamos em você."
Confiança. Uma palavra curta, mas Lucy percebeu que havia esquecido como era ouvi-la no trabalho. No almoço, Lucy comeu com todos na varanda ensolarada. Miles deitou aos seus pés, cabeça apoiada no seu sapato, como se tivesse decidido que ela pertencia ali. Mia enviou uma mensagem para saber se ela estava bem. Lucy respondeu com uma foto do escritório e escreveu: Acho que esqueci até que sabia sorrir assim. A tarde passou lentamente. O jazz mudou para uma melodia mais calma. Lucy refinava um novo esboço. Ninguém a apressava. Ninguém conferia nada. Apenas ela, a luz, e uma sensação familiar que há muito tempo não sentia. A sensação de estar exatamente onde deveria estar. Lucy recostou-se na cadeira, fechando os olhos por um instante. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava estar em alerta. E em algum lugar no peito, uma risada antiga, mas familiar, começava a voltar. Não forçada, não cautelosa, apenas dela. Se havia algo que Lucy Morgan aprendeu durante seus meses na Aurora Living, era isso. O talento não floresce com medo. Floresce com confiança. E quando colocado no solo certo, não apenas cresce, ele incendeia. Lucy nunca trabalhou tanto e se sentiu tão leve. As ideias surgiam mais rápido que seu café da manhã. Seus esboços não eram mais dissecados em busca de erros, mas desdobrados para revelar potencial. Recebia grandes projetos, autoridade e opiniões pedidas não para cumprir formalidades, mas porque as pessoas realmente queriam saber o que ela pensava. As reuniões terminavam com risadas, os e-mails com obrigada, e os dias de trabalho sem que Lucy precisasse se perguntar se havia feito algo errado. O sucesso chegou de forma silenciosa, mas firme. Um resort iluminado pelo sol que ela liderava foi mencionado na imprensa. Um grande cliente renovou o contrato depois que Lucy mesma apresentou o conceito. Isabela brincava que Lucy havia trazido um efeito de sol para a Aurora. Onde quer que estivesse, as pessoas começaram a acreditar que boas ideias valiam ser levadas até o fim. Lucy apenas sorria, mas por dentro sabia. Estava vivendo dias que antes nunca podia sonhar. Sendo reconhecida, confiada, entregando tudo à sua arte sem precisar se defender. Então, aquela manhã chegou. Uma manhã como qualquer outra, até não ser. Isabela chamou todos para a grande sala de conferências. Seu tom permanecia alegre, mas Lucy percebeu a cautela cuidadosamente escondida em seus olhos. Quando a tela acendeu, o logo da Aurora Living apareceu. E então desapareceu, abrindo espaço para um nome tão familiar que parecia que alguém acabara de puxar o chão debaixo dos pés de Lucy. Vail Group. Um enorme conglomerado imobiliário, um nome ligado a anos em que Lucy acreditava que precisava se encolher apenas para sobreviver. A sala vibrava. Alguns estavam animados, outros ansiosos, alguns sussurravam sobre oportunidades, recursos e portas que se abriam. Lucy não ouvia claramente nada disso. Seus ouvidos zumbiam, seu coração batia de uma forma estranha. Não rápido, nem lento, mas pesado. Isabela falava sobre o acordo, sobre como a Aurora manteria sua cultura, sobre essa ser uma chance de expandir, ir mais longe, levar sua filosofia de design centrado no ser humano para outros lugares. Lucy a sentia por instinto. Queria acreditar. Acreditava até que o e-mail interno chegou. Sem floreios, sem desvios, apenas uma linha curta, precisa e impiedosa. Alexander Valley, diretor executivo de Design e Desenvolvimento Estratégico do Vail Group, supervisionará diretamente o alinhamento estratégico durante a fase de integração. Lucy ficou imóvel. Não um choque dramático como nos filmes. Ela não deixou cair nada. Não ofegou. Foi simplesmente a sensação de que todos os sons na sala haviam sido diminuídos, como se alguém tivesse girado o volume da vida dela para o mínimo absoluto. Alexander Valley. Um nome que já foi um muro, uma sombra, uma voz que a fazia duvidar de seus próprios instintos, e agora estava de volta, sem bater, sem pedir permissão, sem aviso. Ela olhou para as mãos. Não tremiam. Isso a surpreendeu. Sempre pensou que, se esse dia chegasse, entraria em pânico. Mas não. O que Lucy sentiu foi desconforto, como descobrir que uma cicatriz antiga ainda existia,
mesmo depois de ter vivido muito tempo sem pensar nela. Isabela continuava falando sobre a nova estrutura, sobre como o Vail Group era conhecido por deixar suas subsidiárias operarem de forma independente, sobre como nada mudaria amanhã. Lucy ouviu cada palavra, guardando-as com cuidado na mente, e disse a si mesma, de forma calma e clara: Está tudo bem. Ele é uma corporação. Eu sou uma pessoa. Não vivemos no mesmo mundo. Alexander Vale pode ser apenas um nome em um e-mail, uma assinatura no fim de um relatório, alguém sentado muito alto, muito distante, muito ocupado. Lucy não era mais a garota que tremia na sala de conferências, esperando ser julgada. Ela tinha um trabalho, tinha valor, tinha um lugar que provou exatamente quão boa ela era quando colocada no ambiente certo. O passado era passado, e o passado deveria permanecer exatamente onde pertencia. A reunião terminou com aplausos cautelosos. As pessoas começaram a discutir, analisar e especular. Lucy se levantou, pegou um copo de água e tomou um gole devagar. Fria, real, presente. Ela olhou ao redor do escritório. Plantas, luz do sol, risadas familiares. Nada ali pertencia a Alexander Vale. Nada ali havia sido construído com medo. A Aurora não era o Vail Concept Lab e Lucy não era mais a Lucy que costumava ser. Mia enviou uma mensagem de uma linha. Você já ouviu as notícias? Está bem? Lucy respondeu imediatamente. Acabei de sair da reunião sobre o anúncio da fusão. Estou bem. É só um nome. E ela acreditou, pelo menos naquele momento. Lucy voltou para sua mesa, abriu seu desenho inacabado, ajustou uma linha de luz, anotou algumas ideias novas. O trabalho a trouxe de volta à realidade. Algo mais sólido do que qualquer memória. Ela se recostou na cadeira e respirou fundo. Se o passado voltasse a bater, desta vez não precisava se esconder. Só precisava não abrir a porta. Lucy não sabia que em algum outro lugar da mesma cidade, Alexander Vale acabara de terminar de ler a lista de pessoal-chave da Aurora Living. E quando seus olhos pararam no nome Lucy Morgan, seu coração desacelerou um único batimento, muito levemente, mas o suficiente para perceber que há caminhos que se recusam a ficar parados, mesmo quando ambos os lados tentaram seguir em frente. Aquele caminho deveria ter ficado para trás, mas já havia começado a caminhar em direção a eles. A primeira reunião estratégica após a aquisição estava marcada para as 9h da manhã, na maior sala de conferências da Aurora Living. Lucy chegou 5 minutos mais cedo do que o habitual, não por nervosismo, mas por hábito, o instinto de alguém acostumada a se preparar para todos os cenários possíveis. Escolheu um assento perto da janela. Colocou o laptop cuidadosamente à sua frente e segurou uma xícara de café quente nas mãos. Lá fora, a luz do sol atravessava a linha de árvores, tão tranquila que era difícil acreditar que em poucos minutos o passado iria atravessar aquela porta. Havia uma tensão sutil no ar, como antes de uma tempestade. As pessoas falavam mais baixo do que o normal. Sorrisos ainda estavam presentes, mas os olhos não paravam de se voltar para a porta. Lucy percebeu isso e achou divertido. Não divertido de forma cômica, mas divertido de forma estranha, como os humanos sempre reagem ao poder. Expectativa, cautela e um pouco mais de nervosismo do que o necessário. Isabela entrou primeiro, mantendo sua presença familiar, batendo levemente na mesa para chamar a atenção de todos. Certo, pessoal. Hoje é a primeira sessão da fase de integração. Vamos tratá-la como uma conversa aberta. Lucy tomou um gole de café. Uma conversa aberta no Vail Concept Lab. Aquela frase geralmente significava: prepare-se para ser corrigido. A porta se abriu. Alexander Vale entrou. Não rápido, nem lento. Exatamente no passo de alguém que domina uma sala no primeiro movimento. Terno escuro, corpo alto, ombros retos, olhos varrendo o espaço como um mapa estratégico. Lucy havia se preparado para esse momento. Ainda assim, quando ele apareceu, o tempo desacelerou de uma forma desconfortável. Seus olhares se encontraram apenas por um breve instante, mas tempo suficiente para Lucy notar algo muito interessante. Alexander Vale hesitou por exatamente meio segundo. Não muito. Ninguém mais percebeu, mas Lucy percebeu. Foi uma pequena falha.
Um arranhão em um movimento por outro lado impecável, algo que não pertencia ao homem que ela conhecia. Alex recuperou a compostura instantaneamente, mas aquele meio segundo já havia acontecido e Lucy sorriu internamente. Do outro lado da mesa, um colega inclinou-se e sussurrou para a pessoa ao lado. Baixinho, mas não baixo o suficiente para Lucy não ouvir. Por que o CEO olha para Lucy como se tivesse visto uma conta antiga? Lucy quase engasgou com o café. Alex puxou a cadeira e sentou no assento central. Colocou seus documentos sobre a mesa, cruzou as mãos e começou a falar. A voz dele era profunda, clara, profissional. Mas algo havia mudado. Não havia mais uma lâmina escondida em cada frase, nem pressão sutil para fazer os outros duvidarem de si mesmos. Ele simplesmente falava sobre trabalho, no sentido mais literal. Obrigado a todos por estarem aqui, disse Alex. Aurora Living é uma empresa com identidade muito distinta. Meu papel aqui não é mudar isso, mas compreendê-la. Lucy levantou os olhos para ele pela primeira vez desde que entrara na sala. O rosto ainda estava afiado, ainda controlado, mas os olhos não eram mais tão frios quanto ela lembrava. Estavam cautelosos, como se pisasse em terreno desconhecido, sem saber quais partes sustentariam e quais poderiam ceder. Alex continuou detalhando direções estratégicas, mantendo a equipe criativa e respeitando a cultura existente. Cada frase cuidadosamente escolhida, sem excessos, sem imposições. Lucy ouviu, focada o suficiente para fazer seu trabalho, alerta o suficiente para observar. Quando chegou o momento da discussão aberta, Isabela voltou-se para Lucy. Lucy, você vai liderar o projeto de experiência de iluminação para o Northern Resort. O que você acha da abordagem de integração? Seguiu-se um breve silêncio. Lucy sentiu o olhar de Alex se voltar para ela. Não era investigativo, nem desafiador, mas paciente. Verdadeiramente paciente. Ela apoiou a xícara de café com a voz firme. Se o Vail Group quer otimizar eficiência, o mais importante não é otimizar emoções. O que torna a Aurora diferente é que projetamos para pessoas, não apenas para o mercado. Ninguém a interrompeu. Alex assentiu levemente. Concordo. E é exatamente por isso que escolhemos a Aurora. Lucy se surpreendeu com a resposta. Percebeu que não precisava estar em alerta, não precisava se preparar para um contra-ataque. A resposta dele não era uma armadilha, era um ponto final. A reunião continuou de forma mais tranquila do que tudo que Lucy havia imaginado durante os dias ansiosos que a precederam. Quando terminou, as pessoas se levantaram, cadeiras rangendo suavemente, a atmosfera relaxando como um suspiro coletivo. Alex foi o último a se levantar. Antes de sair, lançou um olhar para Lucy, demorando apenas o suficiente. Não tempo demais para chamar atenção. Não frio o bastante para desconfortá-la. Apenas tempo suficiente para dizer: eu vejo você. Lucy respondeu com um leve aceno. Sem desafio, sem intimidade, apenas dois adultos em diferentes versões de si mesmos. Quando a porta se fechou, a pessoa ao lado de Lucy soltou o ar que prendia. Não sei porquê, mas ele parece diferente dos boatos. Lucy sorriu levemente. Talvez seja a iluminação. Mas no fundo ela sabia a verdade. Algumas reuniões não explodem, não são dramáticas, não precisam de clímax. São mais perigosas que isso. Deixam um eco. E o eco daquela reunião foi suficiente para Lucy entender uma coisa. O passado não estava apenas voltando. Ele estava lentamente entrando no presente. O projeto do resort iluminado começou em uma tarde tranquila, quando a luz do sol atravessava as altas janelas de vidro da Aurora Living, deixando faixas douradas pelo chão de madeira. Lucy estava em frente ao quadro de vidro, marcador na mão, postura tão relaxada que era difícil acreditar que carregava o peso de um projeto milionário. Ela não falou imediatamente. Observou os desenhos, o espaço, como a luz poderia se mover através das pessoas, não apenas pelas paredes e tetos. Alex estava sentado na ponta oposta da sala de conferências. Ele costumava observar os outros como observava dados, rápido, preciso, sem emoção. Mas desta vez, seu olhar demorou mais do que pretendia. Lucy não tentava apresentar. Não estava vendendo uma ideia.
Estava contando uma história, não com palavras rebuscadas, mas com a certeza silenciosa de alguém que sabia exatamente o que fazia. Quando os visitantes entram, disse Lucy, voz baixa e firme, a primeira coisa que eles precisam não é se sentirem sobrecarregados. Eles precisam respirar. A luz aqui não incidirá diretamente. Ela deslizará como uma saudação. A sala caiu em silêncio. Não aquele silêncio tenso, mas o tipo de silêncio que surge quando as pessoas estão realmente ouvindo. Lucy virou-se e desenhou uma linha curva no quadro. A luz era em camadas, guiada, contida em pausas, cujo valor apenas quem já esteve exausto poderia compreender. Alex percebeu algo que o deixou estranhamente desconfortável. Ninguém estava observando Lucy, esperando que ela cometesse um erro. Estavam observando porque confiavam que ela os levaria a algum lugar que valesse a pena. Ela fazia perguntas, mas não para controlar. Ouvia sem abdicar da liderança. Refinava ideias dos outros, não diminuindo-as, mas melhorando-as. Alex sempre acreditou que liderança significava estar no centro. Lucy liderava abrindo o espaço ao seu redor. Quando um jovem arquiteto ofereceu uma opinião hesitante, Lucy não interrompeu. Assentiu, fez uma pergunta de acompanhamento e conduziu a conversa, de modo que a ideia não permanecesse sozinha. Quando alguém discordava, Lucy não se fechava. Ela sorria. Inclinava levemente a cabeça e perguntava: se for assim, como a experiência emocional dos hóspedes será afetada? A pergunta fez a sala inteira pausar, não por força, mas porque era certeira. Alex sentou-se ali, dedos entrelaçados, e pela primeira vez em muito tempo não conseguiu encontrar uma falha. Não porque Lucy fosse perfeita, mas porque ela estava certa. Uma certeza que não vinha de agradar à autoridade, mas de compreender as pessoas. Lucy não era mais uma mulher que se mantinha firme por resistência. Ela estava de pé, porque não precisava mais se curvar. A luz da sala refletia em seu rosto, suavizando seus traços sem apagar a nitidez dos olhos. Ela brilhava, não porque queria ser notada, mas porque estava exatamente onde deveria estar. Alex sentiu a garganta secar. Lembrou-se das reuniões de anos atrás. Quando Lucy se posicionava diante de uma longa mesa fria, a voz mais cautelosa do que o necessário, os olhos sempre parecendo se perguntar se havia falado demais. Ele chamava aquilo de insegurança. Acreditava que estava moldando-a. Mas a mulher à sua frente, aquela que fazia toda a sala seguir seu ritmo, não parecia alguém consertada. Parecia alguém restaurada à sua forma verdadeira. A reunião terminou. As pessoas saíram da sala com uma energia desconhecida, leve, mas cheia. Lucy tampou o marcador, fechou o laptop e se voltou para conversar baixinho com os colegas. Sorriu, não de forma exagerada, não intencional, mas com o sorriso tranquilo de quem acabara de fazer o que amava. Alex levantou-se mais devagar que o normal. Observou Lucy entrar pelo corredor iluminado pelo sol. Ninguém o evitava. Ninguém parecia cauteloso. Mas Lucy não olhou para trás em busca de seu olhar. Ela não precisava mais desse tipo de validação, e aquilo, de alguma forma, o feriu de uma maneira que ele não conseguia nomear. Talvez, pensou Alex, sozinho na sala de conferências vazia, a luz ainda refletindo no quadro de vidro. Talvez eu estivesse errado. Não errado em uma decisão, nem em uma frase, mas errado ao acreditar que poderia dobrar um ser humano para algo melhor. Lucy Morgan não era mais a mulher que ele havia machucado. Ela era a prova viva do contrário, que quando uma mulher é confiável, ouvida e permitida a ser ela mesma, ela não apenas retorna, ela brilha. A crise chegou em uma manhã cinzenta, quando o céu pressionava a cidade como um aviso que não precisava de explicação. O maior cliente da Aurora Living, a corporação dona de uma rede de resorts costeiros, enviou um e-mail urgente com um assunto frio: preocupação quanto à direção do projeto. Apenas uma linha, mas suficiente para desencadear uma cascata de telefonemas, reuniões sobrepostas e aquela sensação familiar de que um pequeno desvio poderia facilmente se transformar em um fracasso total. Lucy leu o e-mail 3 vezes, não porque não entendesse, mas porque entendia demais. O cliente estava ansioso. E quando os clientes estão ansiosos, procuram algo em que se apoiar.
E na maioria das vezes, esse algo é o líder do projeto. A grande sala de conferências rapidamente se encheu. A equipe de liderança sentou-se de um lado. Os representantes do cliente apareceram na tela, rostos tensos, vozes afiadas e urgentes. Perguntas surgiam rapidamente sobre a estratégia de iluminação, sobre a viabilidade comercial, sobre se a Aurora estava se afastando demais do que era fácil de vender. Lucy permaneceu em pé, costas retas, mãos apoiadas levemente sobre a mesa, ouvindo cada palavra, sem desviar, sem reações apressadas. Ela estava acostumada com aquela sensação, tão acostumada que seu corpo automaticamente erguia suas defesas familiares, mesmo que sua mente soubesse que aquilo não era mais o Vail Concept Lab. Alex estava sentado em frente à equipe de liderança. Lucy percebeu que ele permanecia em silêncio por mais tempo do que o habitual. Não intervinha, não interrompia. Quando o cliente terminou com uma observação direta, sugerindo que talvez a Aurora devesse reconsiderar quem liderava a direção criativa, a sala pareceu prender a respiração. Alex levantou os olhos. Não, disse. Uma palavra, curta, clara, sem elevar a voz. O olhar de Lucy vacilou. O problema aqui não é a direção, continuou Alex com a voz baixa e firme, mas expectativas que não foram claramente alinhadas desde o início. Este projeto foi assinado com base na filosofia de design centrada na experiência, e Lucy Morgan é a pessoa que mais entende essa filosofia nesta equipe. Lucy se virou para ele sem conseguir esconder a surpresa. Alex não a olhou. Olhou diretamente para a tela, onde o representante do cliente franzia a testa. Se quisermos mudar a direção, isso é uma discussão estratégica, não uma busca por alguém para culpar. E não permitirei que um indivíduo seja colocado nessa posição. A atmosfera na sala mudou. As arestas afiadas suavizaram. A pressão não estava mais sobre Lucy. A equipe de liderança começou a fazer perguntas diferentes. Como ajustar? Quanto ajustar? Como se adaptar sem perder a identidade? Lucy ouviu, respondeu quando perguntada, mas a maior parte do tempo apenas observava. Alex estava fazendo algo que ela nunca tinha visto antes. Ele estava ao lado das pessoas e não acima delas. A reunião terminou depois de quase 2 horas, exaustiva, mas não destrutiva. Quando as pessoas começaram a sair, Lucy recolheu silenciosamente seus documentos. Não sabia se estava esperando por algo ou se evitando algo, até perceber que apenas 2 pessoas permaneciam na sala. Alex fechou a porta. O som foi suave, mas suficiente para fazer a sala parecer menor. Ele permaneceu de pé por alguns segundos, como se rearranjasse algo dentro de si. Quando falou, a voz não era mais de alguém conduzindo uma reunião. Não te vi direito, disse devagar, claramente sem rodeios. Lucy congelou. A frase não era alta, não era dramática, mas atingiu exatamente onde ela havia selado tudo por anos. Antes, continuou Alex, os olhos fixos em algum ponto invisível na mesa de conferências, eu achava que te empurrava para ser melhor. Achava que ser severo te tornaria mais forte, mas hoje percebi que estava errado. Lucy inalou, não profundamente, nem de forma trêmula, mas algo dentro do peito batia contra as paredes, exigindo ser nomeado. Um pedido de desculpas não apaga o passado, disse imediatamente, com a voz mais firme do que pretendia. O que aconteceu não desaparece só porque você pronuncia essas 2 palavras. Alex assentiu, sem contestação, sem justificativa. Eu sei. O silêncio se alongou entre eles, não tenso, nem gentil, apenas real. Lucy se virou, dando alguns passos em direção à janela. Lá fora, o céu ainda estava cinza, mas a luz parecia menos pesada. Ela não sabia exatamente o que deveria sentir: raiva, alívio ou apenas exaustão por finalmente ouvir algo que deveria ter sido dito há muito tempo. Você não me deve desculpas, disse Lucy mais devagar. Você me deve algo diferente. Alex levantou os olhos para ela. Estou tentando. Não vou tentar, mas estou. Lucy se virou novamente, seus olhares se encontraram. Desta vez, sem poder, sem barreiras entre eles. Apenas 2 pessoas enfrentando os lados opostos de um antigo erro. Ela assentiu levemente. Eu vejo isso.
e aquilo a incomodou mais do que qualquer pedido de desculpas poderia. Lucy saiu da sala de conferências com uma sensação estranha. Não era perdão, nem fechamento, mas uma pequena abertura que surgira onde ela antes acreditava que tudo estava selado. Ela não acreditava em mudanças da noite para o dia. Sabia disso. Mas também sabia claramente que o homem ali presente não era inteiramente o mesmo do passado. Alex permaneceu sozinho e, pela primeira vez, não sentiu que mantinha o controle. Ele via apenas uma coisa com absoluta clareza. A mulher que ele antes acreditava precisar de conserto nunca foi o problema. O problema era ele. Lucy, voltando para sua mesa e apoiando a mão nos desenhos familiares, percebeu que seu coração estava diferente. Ainda não calmo, mas já não mais apertado. Algo profundo começava a se esclarecer dentro dela. Algumas desculpas não apagam o passado, mas podem abrir um caminho que nunca existiu antes. A noite caiu lentamente na Aurora Living. Não era aquele tipo de noite que despenca quando todos já foram embora, mas sim uma noite que permanecia sem pressa, como se também não estivesse pronta para deixar uma sala ainda iluminada. Lucy continuava sentada em frente ao quadro de vidro, marcador na mão, alguns fios soltos escapando do coque alto, a jaqueta casualmente apoiada na cadeira. O relógio marcava pouco mais de 21 horas. Mais tarde que o habitual, mas ninguém tinha pressa. O projeto do resort iluminado havia entrado em uma fase que exigia decisões delicadas, e Lucy sabia que não sairia até que tudo estivesse certo. Alex estava a poucos passos de distância, braços cruzados, estudando a simulação de iluminação na tela. O ar entre eles era silencioso, não tenso, nem pesado. Uma quietude incomum, da qual Lucy percebeu que não precisava se proteger. "Tem certeza da luz quente?" perguntou Alex, voz baixa sem impor. Cria calor, mas pode fazer o espaço parecer menor. Lucy inclinou a cabeça, olhando para ele como quem pondera uma questão interessante e não um desafio. "A luz branca deixa tudo mais claro", respondeu ela. "Mas claro nem sempre significa confortável. As pessoas vêm aqui para descansar, não para inspecionar falhas técnicas." Alex curvou levemente a boca. "Está dizendo que minha iluminação é sem emoção?" "Não", disse Lucy imediatamente, e sorriu. Um pouco como se estivessem ainda em uma sala de conferências. Alex riu. De verdade. Um som curto, inesperado, ligeiramente desajeitado, como se ele próprio tivesse se surpreendido. Lucy pausou por um instante. Marcador suspenso no ar. Não lembrava da última vez que ouvira Alex rir em um contexto que não envolvesse vencer ou controlar. Talvez nunca. Continuaram, mas debater já não parecia a palavra certa. Era mais como uma conversa, em que ambos realmente ouviam. Alex perguntava mais do que falava. Lucy explicava, depois pausava para ouvir a resposta dele. Havia momentos em que ficavam em silêncio juntos, contemplando os desenhos, e aquele silêncio não precisava ser preenchido. Quando o estômago de Lucy ronronou suavemente, no silêncio da sala, soou como uma declaração. Alex ergueu os olhos. "Está com fome?" Lucy exalou um pouco. 15 minutos depois, uma caixa de pizza estava no centro da mesa. Pepperoni, nada de sofisticado, sem velas, mas o calor e o cheiro do queijo derretido fizeram a sala parecer de repente mais humana. "Estamos compartilhando pizza em uma sala de conferências", disse Lucy, levantando uma fatia. "Se fosse um ano atrás, eu diria que estava sonhando." Alex deu de ombros. "Se fosse um ano atrás, eu diria que essa é uma má ideia." Lucy riu. "E agora?" "Agora?" disse Alex devagar. "Acho que perdi bastante coisa." Lucy apenas olhou para ele. Não perguntou, não pressionou, apenas olhou. E isso foi suficiente para que ele continuasse. "O jeito que as pessoas trabalham", disse Alex. "O jeito que você trabalha. Eu costumava achar que controle era a única forma de obter resultados, mas ao te observar liderar a equipe, percebi que existe outro caminho." Lucy mastigou devagar. Não se apressou em responder. Aprendera que palavras sinceras muitas vezes precisavam de espaço para existir. "Que caminho?" perguntou. Alex pensou. "De verdade." Pensou. "Confiança e permissão?"
Lucy assentiu. Parece simples. De jeito nenhum, respondeu Alex imediatamente. É muito mais difícil. Eles voltaram aos desenhos. A luz quente permanecia nas áreas de descanso. A luz branca guiava os movimentos. O compromisso entre os dois tipos de luz veio de forma tão natural que Lucy percebeu que estava sorrindo sem perceber. Alex se aproximou ao apontar um pequeno detalhe. A distância entre eles era suficiente para que Lucy notasse o cheiro familiar de café em sua jaqueta. Não perfume, mas o cheiro de um dia longo. Um dia real aqui, disse Alex, e fez uma pausa. Quer dizer, o que você acha? Lucy olhou para ele. A luz refletida nos olhos dele suavizava os traços normalmente tão firmes. Aquela pergunta, o que você acha? Não a deixou cautelosa. Fez com que se sentisse convidada. Ela respondeu. Ele ouviu. De verdade. Quando Lucy terminou, Alex assentiu, sorrindo levemente. Você sempre consegue fazer as coisas parecerem mais fáceis de respirar. Lucy piscou. Um comentário casual, mas que permaneceu mais tempo em seu peito do que deveria. Trabalharam até quase a meia-noite. Quando Lucy guardou suas coisas, percebeu que não estava cansada. A única coisa que acelerava seu coração era um pensamento muito não profissional, muito irracional e impossível de ignorar. Isso é perigoso, pensou Lucy ao colocar a jaqueta e apagar as luzes. Ele realmente está mudando. Está se tornando cativante. Não por grandes palavras, nem por transformações dramáticas, mas por pequenas coisas. O jeito como pergunta, como escuta, aquele riso ligeiramente desajeitado quando é pego de surpresa. Um fogo que não ardeu imediatamente, mas queima lentamente. Paciente, constante e quente o suficiente para fazer você esquecer o quão perto estava dele. Lucy caminhou pelo corredor escuro, o coração mais leve, o passo mais lento. Não sabia aonde aquilo levaria. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo não queria sair correndo. Atrás dela, Alex permaneceu por um instante antes de apagar as luzes, olhando para a sala agora vazia com uma sensação estranha, como se tivesse vivido uma sessão de trabalho comum, mas carregando o resplendor de algo que começava a se desenrolar devagar, sem pressa. A chuva caía constante contra as paredes de vidro, como se a cidade estivesse criando o cenário perfeito para um momento que ninguém havia programado. Lucy se apoiou na mesa, segurando uma xícara de café já frio, os olhos seguindo os filetes de água escorrendo pela janela. Ela não se virou ao ouvir os passos familiares atrás de si. Lucy, disse Alex, a voz mais baixa que o habitual. Preciso conversar. Isso soa sério, respondeu ela, ainda olhando para fora. Espero que não seja sobre eu aumentar a luz quente em 3%. Alex soltou uma risada suave, depois parou, como se lembrasse de que a razão de estar ali não era tão pequena assim. Não, não é isso. Lucy se virou. As luzes do escritório refletiam em seus olhos, brilhantes, atentos. Então diga, disse ela. Mas se for para me dar uma palestra sobre gestão emocional, gostaria de oficialmente pedir uma pausa. Alex balançou a cabeça, meio sem jeito, meio atraído. Eu gosto de você. A frase caiu entre eles, tão direta que ele mesmo não conseguiu suavizá-la com nada além dela mesma. Lucy piscou. 1 segundo. 2. Ela exalou. Ah, só uma palavra. Mas Alex sentiu o coração falhar por um instante. Deixe-me adivinhar, continuou Lucy, apoiando o café na mesa. Você acabou de passar por um despertar de liderança, descobriu o poder de ouvir e respeitar as pessoas e, em algum momento, bum, percebe que tem sentimentos. Alex fez uma careta. Sério? Parece um estudo de caso? Totalmente, respondeu Lucy, com o canto da boca se erguendo. E não tenho intenção de virar o slide número 7 da apresentação, intitulada Alex Vale, do controle à empatia. Ele riu, desta vez mais livremente. Você não é minha lição. Que bom, disse Lucy imediatamente, porque eu já terminei a escola. E com honra. Ela se aproximou um pouco, sem ultrapassar a distância segura. Sua voz suavizou,
ainda com aquele humor lúcido. Olha, Alex, não odeio o fato de você gostar de mim. Honestamente, se não houvesse nada aí, isso seria preocupante. Alex olhou para ela, aliviado e tenso ao mesmo tempo. Então espere. Lucy ergueu a mão como quem pedisse pausa em uma reunião. Sentimentos não são estratégias, e eu não fecho contratos com coisas que já tiveram histórico de causar dano. Ele assentiu. Não estou pedindo que você se apresse. Então vamos concordar em algumas coisas, disse Lucy, o tom firme, como se estivesse negociando um contrato importante. E de certa forma estava mesmo. Primeiro devagar, muito devagar, como um caracol subindo no nevoeiro. Alex sorriu. Devagar. Segundo, limites. Claros. Se eu tiver que me perguntar, isso é trabalho ou flerte? Isso já é violação. Limites, repetiu ele sério. Terceiro, concluiu Lucy, sem impacto no trabalho, sem favoritismo, sem olhares especiais em reuniões. Se você quebrar isso, eu vou embora. Alex completou por ela. Exato. Eu corro muito rápido. Um segundo de silêncio passou. Então Alex riu suavemente. Sabe, essa é a negociação mais romântica da qual já participei. Lucy ergueu a sobrancelha. Tenho um termo de referência mais detalhado, se você quiser. Ele olhou para ela, o olhar mais suave agora, sem seu costumeiro cálculo. Obrigado por não dizer não imediatamente. Lucy deu de ombros. Eu não disse não. Apenas disse com cuidado. Ela se virou de volta para a mesa e pegou a bolsa. Agora, a menos que haja outro item na agenda emocional de hoje, estou saindo amanhã. Tenho um resort para salvar. Alex abriu a porta para ela. Pouco antes de sair, Lucy parou e se virou. Ah, Alex. Você está se tornando perigosa. Ele sorriu. Porque eu gosto de você. Não, respondeu Lucy, sorriso meio provocador, meio sincero. Porque você está aprendendo a ser amável. A porta se fechou atrás dela, deixando Alex ali parado, coração mais leve, mente mais confusa. Pela primeira vez, ele não queria encontrar uma forma de controlar seus sentimentos. Queria apenas deixá-los se moverem lentamente, exatamente no ritmo que Lucy havia estabelecido. O lançamento do projeto de iluminação aconteceu em uma tarde suave e com brisa leve, quando o sol havia descido o suficiente para que os últimos raios do dia se misturassem ao espaço do resort como um suspiro natural. Lucy permaneceu em silêncio ao longo do caminho principal, sem se colocar no centro e sem buscar olhares. Apenas observava a luz fluir gradualmente sobre cada degrau, cada parede, cada espaço de descanso que ela havia planejado cuidadosamente antes de decidir. O espaço não era dominado, era guiado. E naquele momento, Lucy soube que o projeto havia sido bem-sucedido, não em termos técnicos, mas em algo muito mais profundo. Tocava a emoção humana. Os elogios chegaram rápidos e ao mesmo tempo. A imprensa chamou o projeto de ponto de virada no design experiencial. Os parceiros falaram sobre sua sutileza, sobre a capacidade da luz de aprender a ouvir. Seus colegas brilhavam de orgulho. Alguns até a abraçaram com força. Lucy recebeu tudo com um sorriso contido. Ela já estava acostumada ao sucesso na Aurora Living. Projetos anteriores haviam sido reconhecidos, haviam feito impacto, mas desta vez era diferente. Não pelo tamanho do projeto, não pelo volume dos elogios, mas porque Alex estava ali. Ele não interveio para explicar o conceito. Não interrompeu nenhuma discussão profissional. Quando alguém perguntou sobre a direção criativa, Alex apenas se inclinou ligeiramente, olhando para Lucy, como se a resposta fosse óbvia, bem diante deles. Quando alguém tentou testar limites, sugerindo ajustes mais seguros em certos detalhes, Alex balançou levemente a cabeça, voz baixa, mas firme. Essa é a decisão da Lucy, e eu respeito. As palavras não foram altas, mas claras o suficiente para que todos próximos entendessem que havia um limite que ninguém podia ultrapassar. Lucy ouviu, e seu coração falhou por um breve instante. 3 anos na Vail voltaram à sua memória. 3 anos em que cada decisão sua podia ser derrubada com um simples franzir de sobrancelha.
3 anos em que Alex detinha poder absoluto sobre seu valor, de uma forma tão racional que não dava para lutar. Ela vivera em constante estado de ter que ser mais rápido, melhor, apenas para permanecer parada e esperar por um reconhecimento que nunca chegava. No fim, ela não saiu porque falhou, mas porque não podia mais suportar ter que provar que merecia existir. E agora era ainda Alex, ainda aquele homem, ainda aquele poder. Mas Lucy não era mais a mulher de 3 anos atrás. Não se tensionava mais, não esperava uma reação, não se perguntava instintivamente se suas decisões eram permitidas. Os elogios ao redor já não a sustentavam. Eram apenas confirmações externas de algo que ela já sabia profundamente. Havia feito bem, e fazia bem, porque aquele era o lugar certo para ela. Ficar na frente de Alex sob sua autoridade sem ser assombrada, essa era a vitória que buscava há anos. A reunião estratégica ocorreu 2 dias depois, enquanto o impulso do projeto ainda estava vivo. A liderança do Vail Group discutia como escalar o modelo, replicar seu sucesso. Lucy apresentou dados, feedback de clientes e suas observações da experiência prática. Ninguém interrompeu, ninguém questionou. Quando terminou, Alex se levantou. Falamos muito sobre estratégia, disse calmamente, sem emoção desnecessária. Mas estratégia só tem valor quando liderada pela pessoa certa. Ele se virou para Lucy, sem pressa, sem performar. A Aurora Living precisa de um diretor criativo, e Lucy Morgan é a escolha óbvia. O ambiente ficou silencioso por alguns segundos, então começaram a aparecer acenos, sem objeções, sem murmúrios, porque os resultados de Lucy falavam por si. Ela permaneceu sentada, costas retas, sentindo seu coração desacelerar. Não precisava buscar concordância. Estava acostumada a se sustentar sozinha. Quando a reunião terminou, Lucy permaneceu. Virou-se para Alex e perguntou diretamente, sem rodeios: "Tem certeza de que as pessoas vão falar?" Alex assentiu. "Sei. Não quero que ninguém pense que estou aqui por sentimentos pessoais." Olhou para ela por um longo instante, com o olhar de alguém que aprendeu a se afastar e não de alguém tentando controlar tudo. "Não te escolhi porque te amo", disse Alex lentamente. "Eu te amo porque eu te vejo." As palavras não eram uma confissão apressada. Eram a restauração do valor em seu devido lugar. Lucy entendeu imediatamente. Não precisava ser salva. Só precisava não ser bloqueada. E desta vez, Alex estava exatamente onde devia estar, recuando para que ela pudesse avançar. Lucy deixou a sala de conferências enquanto a luz da tarde se derramava pelo longo corredor, suave, como a própria luz que ela havia criado. Uma ferida antiga dentro dela se fechava silenciosamente, sem dor, sem cicatriz, apenas uma rara sensação de completude. Ela sabia com certeza que, dali em diante, ninguém, nem mesmo Alex, poderia definir seu valor por ela. E era assim que ele provava tudo. Não com promessas, não com posse, mas com ações consistentes, respeitando seus limites e dando a ela o lugar que realmente merecia. A chuva começou exatamente quando eles entraram no pequeno café da esquina. O sino da porta tilintou, o vapor embaçou os vidros e o cheiro de café quente imediatamente suavizou o mundo lá fora. Lucy tirou o casaco, pendurou-o no gancho de madeira e então viu Alex ainda parado ali, postura um pouco rígida, uma mão apoiada no encosto da cadeira, como se ainda não estivesse acostumado, sem se preparar para nada. "Sente-se", disse Lucy suavemente. "Aqui não tem testes." Alex deu uma risada curta e sentou-se em frente a ela. "Eu sei. Você sabe. Mas ainda está em guarda." Ela provocou levemente. Ele assentiu, honestamente. Um pouco. Pediram café. Nenhum dos dois falou muito. A chuva batia ritmadamente no vidro. O som da colher tocando a xícara mal podia ser ouvido. Lucy observava as gotas deslizar pela janela. Depois olhou novamente para Alex. A luz amarela suave suavizava suas feições, tornando-o muito menos rígido, muito mais familiar do que ela jamais o havia conhecido. "Você vem a lugares assim com frequência?" perguntou. "Não", respondeu Alex imediatamente. "Normalmente escolho lugares fáceis de controlar."
Lucy arqueou a sobrancelha. Então, hoje você está arriscando. Sim, disse ele e sorriu. Mas está tudo bem. Saíram quando a chuva diminuiu. A rua refletia as luzes no asfalto molhado, brilhando calmamente. Lucy caminhava devagar, não por pensamento, simplesmente porque não havia pressa. Alex andava ao lado, perto, mas sem tocar. Até que suas mãos se encontraram naturalmente. Nenhum dos dois disse nada. Alex segurou a mão de Lucy com delicadeza, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Lucy não apertou de volta, mas também não se afastou. Apenas deixou estar, permitindo que o calor se espalhasse da palma para o pulso, subindo até o peito. Sem explicações, sem olhares de confirmação. Caminharam assim por várias ruas. Alex não falou nada, mas Lucy sentia claramente. Sua mão ficava mais firme a cada passo, não por querer apertar, mas porque ele não tinha mais medo. Ela inclinou a cabeça levemente, apoiando-a suavemente no braço dele, um gesto inconsciente. Alex pausou por meio segundo, depois continuou, devagar, cuidadoso, como aprendendo a carregar algo precioso. Sob uma marquise, quando a chuva voltou, Alex parou. Não soltou a mão dela. Apenas ficou ali, observando a chuva cair, e então se virou para Lucy. Eu costumava pensar que controlar era amar, disse baixinho, quase falando consigo mesmo. Achava que, se mantivesse tudo ao alcance, ninguém se machucaria. Lucy inclinou a cabeça sorrindo, calorosamente e levemente divertida. E o resultado? Todo mundo ficou cansado. Alex riu, desta vez sem constrangimento. Sim. Ela apertou sua mão com delicadeza, não para tranquilizá-lo, mas como reconhecimento. Amor, disse Lucy suavemente, é deixar o outro não precisar se defender. É saber que vocês podem estar lado a lado sem estarem em alerta. Alex a olhou, sem nada a esconder nos olhos. Quando estou com você, não sinto necessidade de controlar nada. Que bom, respondeu Lucy, com um sorriso suave. Eu não sei amar enquanto estou em alerta. Ele sorriu, meio desajeitado, mas sincero. Eu também não sei amar seguindo um plano. Perfeito, disse Lucy. Duas pessoas que não sabem como fazer isso se encontrando. O espaço entre eles se fechou naturalmente. Sem beijo, apenas testa contra testa, respirações se misturando e um calor profundo, daquele tipo que vem quando ninguém tenta provar nada. Continuaram andando de mãos dadas em um silêncio confortável. Lucy percebeu que não precisava pensar, adivinhar ou se proteger. Era apenas uma noite chuvosa, um café acolhedor e um homem ao lado dela. Desajeitado, sincero e gentil o suficiente para que ela não sentisse necessidade de se retrair. Lucy pensou. É assim que o amor deveria se sentir. Sem controle, sem explicações, apenas estando juntos. Ela não conseguia lembrar exatamente quando Alex começou a aparecer em sua vida como algo inevitável. Não em grandes reuniões, nem em decisões estratégicas, mas em pequenos momentos. Uma xícara de café já esperando em sua mesa no fim da manhã. Um casaco sobre os ombros quando o ar-condicionado estava frio demais. Uma mensagem curta perto da meia-noite só para perguntar: chegou em casa? Não havia confissões nem limites expostos em voz alta, apenas duas pessoas presentes o suficiente para que a presença do outro se tornasse um hábito, e era isso que tornava tudo perigoso. Naquela noite, trabalharam até tarde novamente. Não por obrigação, mas porque nenhum dos dois queria ir embora ainda. Lucy estava em frente ao quadro de design, seu coque levemente bagunçado, stylos na mão, pés descalços no chão frio. Alex estava atrás dela, recostado na mesa, observando a simulação e balançando a cabeça com uma risada silenciosa. Sabe, disse ele levemente, nunca vi a luz parecer tão provocativa. Lucy ergueu uma sobrancelha. Está me elogiando ou flertando disfarçado? Alex riu. Estou tentando fazer os dois. Aparentemente não sou muito bom nisso. Veja, disse Lucy, colocando a stylos de lado e se aproximando. Poder não ajuda muito nessas coisas. Estou aprendendo, respondeu Alex sério. A distância entre eles se fechou sem que nenhum percebesse como.
Lucy encostou-se de leve na mesa. Alex estava bem à sua frente, sem tocar. Ainda não. Mas seus olhos não fingiam mais contenção. No ambiente iluminado apenas pela luz amarela quente, tudo o mais parecia desaparecer. Lucy inclinou a cabeça primeiro, não provocando, nem desafiando, apenas um movimento natural, como se seu corpo já soubesse para onde ir. Alex congelou por exatamente um instante. Seu sorriso desapareceu, seu olhar escureceu. Lucy, disse ele, baixo e lento. Ela não respondeu. Lucy ergueu a mão para ajeitar a gola dele. Muito devagar, muito perto. Você fala demais, sussurrou. Achei que estava aprendendo silêncio. Alex não conseguiu se conter mais. O beijo veio mais rápido que o pensamento, profundo e quente, carregando todas as noites contidas, os olhares interrompidos, os momentos de se afastar no último segundo. Não foi hesitante, nem áspero. Foi completo, certo, e não deixou espaço para recuo. Lucy respondeu imediatamente, sem hesitação, sem análise. Ela o puxou para mais perto, deixando-o se colidir em um momento de total perda de controle. Seu coração disparou, suas bochechas arderam, mas sua mente estava estranhamente calma. Ela não tinha medo. A mão de Alex fechou-se em sua cintura, segurando-a firme, como se soltar pudesse fazer tudo desaparecer. Lucy soltou uma risada suave contra sua boca, pequena, mas vividamente viva. Sr. Vale, murmurou, os lábios ainda roçando os dele. Você sabe que beija sério demais? A voz de Alex soou rouca. Não sei fazer de outra forma. Tudo bem, disse Lucy, então o beijou de novo. Mais devagar, mais profundo. Gosto assim. O beijo permaneceu sem pressa, sem necessidade de ir mais longe para provar qualquer coisa. Quando finalmente se separaram, as testas se tocaram, os peitos se encostando levemente. Alex olhou para Lucy como se a visse pela primeira vez, não como talento, nem como desafio, mas como a mulher com quem queria permanecer. Perigosa, disse ele baixinho. Lucy sorriu, olhos brilhantes, quentes e muito vivos. Sim, mas do tipo de perigo que não faz você querer fugir. Sentaram-se no chão, encostados na mesa, compartilhando uma garrafa de água, rindo de coisas triviais. O fato de Alex não saber cozinhar miojo. A vez em que Lucy quase desistiu da profissão porque um projeto foi criticado por usar a fonte errada. Tudo parecia estranhamente mais leve, como se aquele beijo não tivesse complicado nada, mas sim simplificado tudo. Lucy repousou a cabeça no ombro de Alex. Não pensava em amanhã, na Vale, na aurora, no poder ou em limites. Sabia apenas que ali, agora, não precisava se defender. Não precisava provar nada. Não precisava correr. Alex se inclinou e beijou seus cabelos suavemente, muito devagar. Não foi um beijo de posse, mas de permanecer. E naquele momento, Lucy entendeu. Alguns amores não chegam com promessas. Eles chegam como a sensação de que você pode ser você mesma, completamente viva e em paz ao mesmo tempo. Lucy acordou com um tipo de luz muito desconhecida. Não o brilho forte da manhã, nem a escuridão familiar das noites de trabalho tardias. Era uma luz dourada suave, pálida, escorrendo pelas cortinas, tocando o teto e deslizando por seu ombro como o toque mais leve. O quarto estava tão silencioso que Lucy podia ouvir sua própria respiração. Lenta, profunda, firme. E então percebeu que não estava sozinha. Alex estava deitado ao seu lado, não tão próximo para ser esmagador, nem tão longe para ser frio. Um de seus braços repousava levemente atrás das costas dela, sem segurar, sem restringir, apenas ali, sólido, real. Lucy não abriu os olhos de imediato. Deixou seu corpo registrar primeiro. O calor, o cheiro familiar, a sensação de segurança que parecia quase perigosa. Perigosa porque ela nunca havia permitido ficar assim com alguém. Lucy se virou lentamente. Alex ainda dormia. Os cílios projetando sombras sobre as maçãs do rosto. O rosto despido de qualquer traço afiado. Nada que pertencesse à Vale Group. Sem controle, sem autoridade. Apenas um homem que tinha passado a noite com ela e ainda estava ali,
quando o fogo finalmente se acalmara. Ela levantou a mão e colocou sobre seu peito. O coração dele batia firme, constante. Lucy soltou uma risada suave. Você realmente não sabe como recuar. Alex abriu os olhos imediatamente, como se nunca tivesse dormido profundamente. Não tenho intenção de fazer isso. Eu sei, disse Lucy gentilmente. Nem eu. Não houve beijo apressado, nem confirmação verbal. Apenas seus olhos se mantendo presos por tempo suficiente para que o fogo retornasse. Baixo, quente, sem precisar de faísca. Lucy inclinou-se para a frente, testa encostando na dele, respirações se entrelaçando. E desta vez, ela não esperou que ele liderasse. Alex inalou profundamente, a mão apertando sua cintura pela primeira vez sem qualquer contenção. Lucy sentiu aquela resposta claramente, e naquele momento entendeu. Este já não era um momento de cruzar limites, mas uma escolha de permanecer do outro lado deles. Lucy, disse Alex, a voz quase descontrolada. Ela pressionou um dedo sobre seus lábios, interrompendo-o. Não estrague com razão. Ele soltou uma risada quieta, impotente, e a puxou para mais perto. Não havia necessidade de ir mais longe para provar que o fogo ainda queimava. A forma como ele a olhava era suficiente, como se já tivesse decidido não recuar. Eles ficaram juntos a manhã inteira, não por nada dramático, mas através da intimidade cotidiana. Alex preparando o café, enquanto Lucy ficava atrás dele, ajustando sua gola. Lucy cortando frutas enquanto Alex se apoiava no balcão, observando-a como se fosse algo precioso. Esbarrando um no outro no pequeno espaço, rindo, depois mergulhando em longos e confortáveis silêncios. Você percebe que está fazendo algo muito perigoso? Alex perguntou, enquanto Lucy se sentava no balcão da cozinha, pernas balançando levemente. Sim, respondeu ela imediatamente, mas é o tipo de perigo que me faz sentir viva. Alex se aproximou. Eu costumava pensar que controle era amor. Lucy inclinou a cabeça sorrindo, olhos quentes e brilhantes. E eu costumava pensar que amor significava me proteger. E agora, disse ela lentamente, puxando-o pela gola, escolho ficar com a pessoa que me faz não precisar. O beijo não foi apressado, mas mais profundo e quente do que na noite anterior. Não uma ignição súbita, mas um fogo que já havia pegado e continuaria queimando. Sem nada a provar, Alex respondeu com tudo o que tinha. Sem poder, sem estratégia, apenas presença completa. A tarde passou lentamente. Lucy estava junto à janela usando a camisa de Alex, segurando uma xícara de café frio. A cidade lá embaixo ainda era barulhenta, mas já não a alcançava. Alex estava atrás dela, sem abraçá-la, apenas encostando a testa em seu ombro. Você se arrepende? Perguntou suavemente. Lucy balançou a cabeça. Não, só me arrependo de ter demorado tanto para me permitir queimar. Alex sorriu e beijou seu ombro. Nunca apagarei esse fogo. Lucy se virou para encará-lo, o olhar gentil e firme. Que bom, porque não deixarei ninguém fazer isso novamente. Lá fora, as luzes da cidade acendiam-se uma a uma. Dentro do quarto, o fogo ainda queimava, não alto, não consumindo, mas quente o suficiente para que ambos soubessem. Este não era um momento pelo qual passariam, mas um ponto sem retorno, onde escolheram um ao outro no fogo, sem medo de se queimarem. A Aurora Living havia sido mencionada na imprensa mais nos últimos 6 meses do que nos 3 anos anteriores juntos, não pelo tamanho, nem pelo orçamento, mas pela linguagem de design. As pessoas começaram a chamar a Aurora de lugar onde a luz tem emoção, a empresa que transforma espaços em experiências emocionais. Os entrevistadores já não perguntavam mais a Lucy Morgan como alcançava o sucesso, mas por que ousava confiar em suas emoções em uma indústria tão fria? A resposta de Lucy foi breve. Porque nunca acreditei que a beleza devesse pedir permissão. Ela estava no palco de uma conferência internacional de design, vestindo um vestido simples, com as luzes caindo suavemente sobre ela, apenas o suficiente para iluminar a cena. Abaixo dela estavam pessoas que um dia duvidaram de sua capacidade, mediram-na pelos antigos padrões e chamaram emoção de fraqueza.
Lucy não as olhou com um sentimento de vitória. Ela não precisava mais disso. Estava exatamente onde pertencia. E aquela sensação era tão completa que não havia espaço para ressentimentos. A Aurora se tornou um novo símbolo, e Lucy tornou-se a pessoa que permitiu que isso acontecesse. Naquela noite, Alex estava nos bastidores, vestido com um terno escuro, o telefone ainda cheio de chamadas não atendidas do conselho do Vail Group. Acabara de ser oficialmente nomeado CEO, não por ser melhor em controlar, mas porque sabia quando recuar e deixar outros brilharem. Ele observava Lucy sair do palco. Ela sorriu para ele antes de abraçar seus colegas, um sorriso familiar, confiante, vivo, que não precisava de proteção. Alex percebeu com clareza perfeita que não amava Lucy porque ela precisava dele. Amava-a porque ela não precisava de ninguém para se manter firme, mas ainda assim escolhia estar ao lado dele. Eles não celebraram com alarde. Sem festa, sem champanhe, apenas uma noite muito comum, na varanda do apartamento de Lucy. A cidade brilhava abaixo deles. O vento era suave. Lucy encostou-se no parapeito, tirou os saltos e soltou um longo suspiro. Estou cansada, disse sem reclamar, apenas sendo sincera. Alex lhe entregou um copo d'água. Mas você está feliz? Lucy sorriu. Muito. Ele ficou ao lado dela, sem tocá-la de imediato. Uma pausa familiar que não precisava ser preenchida. Então, Alex se virou para ela, o olhar não mais desconfortável como antes, mas ainda inegavelmente sincero. Lucy, disse sem elevar a voz, sem cerimônia. Tenho uma pergunta. Ela se virou, arqueando uma sobrancelha. Parece perigoso. Eu sei, sorriu Alex, mas não quero esperar até ser perfeito. Só quero perguntar enquanto sou mais eu mesmo. Ele se ajoelhou. Não lentamente, nem dramaticamente, apenas um movimento decisivo. Lucy congelou por exatamente um batimento cardíaco. Alex olhou para ela, os olhos estranhamente calmos. Não estou pedindo sua mão porque preciso de você. Estou pedindo porque minha vida é melhor com você nela. Porque quero acordar todos os dias ao lado de uma mulher que me lembra que poder não significa nada se não for compartilhado. Lucy não chorou. Riu, uma risada muito Lucy, trêmula e viva ao mesmo tempo. Sabe, disse, uma mão repousando sobre o peito, costumava pensar que, se algum dia você se ajoelhasse diante de mim, eu precisaria exigir muitas explicações. Alex curvou a boca. E agora? Agora, disse Lucy lentamente, inclinando-se para olhar direto em seus olhos. Não preciso que você prove nada mais. Ela colocou a mão sobre a dele, firme, segura. Sim, disse Lucy. Eu vou me casar com você, não para me tornar outra pessoa, mas para continuar sendo eu mesma com você. Alex levantou-se e a envolveu em seus braços. Não apertado, não possessivo, apenas o suficiente para que ambos sentissem claramente. Esta era uma escolha, não uma obrigação. Um ano depois, a Aurora inaugurou sua nova sede. O Vail Group foi reestruturado sob uma filosofia de liderança completamente diferente. Lucy e Alex não apareceram na mídia como o chamado casal poderoso. Não precisavam, porque pessoas verdadeiramente fortes não precisam ser nomeadas. Elas só precisam estar no lugar certo e escolher uma a outra quando já estão do